Olá pessoal, eu sou o Palhaço Rabisco e estou aqui de novo para mais uma aventura das histórias que marcam. Você sabia que existem humoristas que falam de Deus ao mesmo tempo? Ou o humor que fala de Deus? Você sabia disso? Então hoje eu vou apresentar uma pessoa para você que fala isso e faz isso. Daqui um pouquinho. Volto já. Então Deus estava fazendo o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Depois da obra completa, como Deus é gaúcho, ele disse: saiu igualzito ao Pai. Pega o homem e coloca no jardim do Éden. E fica lá olhando o que o homem está fazendo. Dá mais uma espiada. Dá mais uma olhada. E agora eu vou perguntar para as mulheres casadas: o que o teu marido faz quando está sozinho em casa? Nada, exatamente. Agora imaginem um homem sozinho no mundo. Tenho para mim que não estava fazendo nada, né, tio? A prova de que o homem não faz nada é o fim de semana que ele pega o controle remoto, senta na frente da TV e fica ali o dia todo. A mulher acorda ligada nos 220 volts. Dá comida para as crianças, dá banho nas crianças, lava a roupa, passa a roupa e o homem está aqui, no mesmo lugar. Ela vem passando pano na casa, ele só faz aqui, ó. Aí daqui a pouco ela passa e diz: amor, ele... tô indo lá no mercado. Deixei a roupa no varal. Se chover, tu recolhe, tá? Vai recolher? Vai. Porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como é que vai cuidar da roupa e respirar? Não dá. E atenção para as mulheres que não sabiam, eu vou trazer uma novidade então. O homem é desligado. Sabia? O homem é desligado. Quer uma prova de que o homem é desligado? Que o homem adora fute. E por que vocês acham que inventaram o replay? Porque ele não lembra o que acabou de ver, tia. Aí tu quer que lembre do casamento, do aniversário. Não vai lembrar. Vai. Não vai. O homem é muito desligado. Deus olhou para o homem que não estava fazendo, coçou a cabeça e disse: não prestou. Faltava uma pecinha para o homem funcionar. Faltava o motor. E quem é o motor do homem? A mulher. A mulher é o motor do homem. A mulher é o motor da sociedade. O homem não funciona sem a mulher. Tem homem que se a mulher não disser assim, ó, respira, ele morre. E é interessante que em casa as crianças já sabem que o pai não presta para nada. Só chama o pai para uma coisa: ô pai, pai. O que é, piá? Cadê a mãe? Olha aí pessoal, estamos aí novamente, Palhaço Rabisco. Você já deve ter visto aí meu convidado, né? E ficou impressionado com que ele aceitou o meu convite. Mas aceitou. Não foi fácil encaixar ele na nossa agenda aí, mas ele conseguiu vir aqui visitar a gente e dar nossa entrevista aí, participar desse programa aí que é muito legal. E enquanto eu vou entrevistando o meu convidado, obviamente eu vou rabiscando aqui. Hoje eu estou aqui com meu amigo Pastor Gaúcho, que se tornou um grande amigo, né? Eu já desenhei ele um monte de vezes, mas vou desenhar mais uma vez. Enquanto isso, vocês vão vendo ele aí, ó. Cara muito legal, cara que faz humor no meio evangélico e é bem interessante, né? Isso aí não é para qualquer um.
Não é verdade, pastor Gaúcho? Verdade, tia. Que satisfação estar aqui no teu programa, obrigado. Sei que não é qualquer pessoa que tu traz aqui no teu programa, né? Então, com certeza. Muito honrado. Grande abraço para todo o pessoal aí que já nos acompanha. O André é um grande amigo, né? Já fez aí, para quem acompanha nas redes sociais, já tem aí alguns traços do André nas minhas postagens do Facebook e Instagram. É um grande parceiro e é muito bom estar aqui para falar desse trabalho que eu venho realizando, que não tinha pretensão, né? Porque quando eu comecei falando da Bíblia no linguajar gaúcho, e isso automaticamente produziu riso nas pessoas. Eu não me considerava, por exemplo, humorista. Um dia me perguntaram, como tu te acha sendo representante do humor no Rio Grande do Sul, do humor cristão? Eu digo, eu nem me vejo, eu acho que tem muita gente boa aí, talentosa, mas aos poucos eu fui assimilando essa ideia de compartilhar, porque qual que é a ideia do riso que a gente produz ali? A ideia do riso ali na caricatura, o personagem gaúcho, assim como o nordestino, assim como o mineiro, ele representa através do seu sotaque, da sua linguagem, ele já produz riso, só pelo fato de falar. Quando um lá do norte, do nordeste fala oxente, a gente acha já engraçado, ou fala trem, uai, e aqui no sul, bate, o pessoal já ri automaticamente. E aí eu comecei a transcrever versículos da Bíblia, no Twitter ainda, isso lá por 2011, comecei a escrever aí alguns textos da Bíblia no linguajar gaúcho, e as pessoas iam retweetando, compartilhando, achando engraçado. Do Twitter foi para o Facebook e aí deu um boom, né? Porque rapidamente tinha 25 mil pessoas seguindo, daqui a pouco já tinha mais, e hoje já tem mais de 255 mil pessoas que seguem lá. E por esse motivo de se identificar com o linguajar gaúcho, essas expressões muito nossas, né? O bah, o tchê, o guri, o piá, o cacetinho, que é tão engraçado lá fora, o negrinho, o branquinho, se identificar e ver ali a Bíblia sendo transcrevida para uma linguagem que se conhece. Isso em 2011, 2012. E como as pessoas foram se identificando com o personagem, disseram, poxa, eu quero que o pastor gaúcho venha aqui na minha igreja. Quero que o pastor gaúcho participe aqui, leia, traga uns versículos. Eu não tinha ideia de fazer esse tipo de apresentação, mas aceitei o desafio, impulsionado por alguns amigos que disseram, tem que ser tu tem que fazer. E aí eu fui em 2012, no dia 20 de setembro, foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação, li alguns textos do pastor gaúcho ali, as pessoas gostaram muito, acharam interessante, uma novidade, né? Tu imaginar a Bíblia numa linguagem gaúcha. Riram, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi que quando eu compartilhava esses textos nas redes sociais, as pessoas que não eram cristãs, não eram evangélicos ou não liam a Bíblia, entendiam facilmente e passavam a buscar na Bíblia o que é que o pastor gaúcho disse naquele texto, naquele salmo, naquele provérbios. Então daí começou o pastor gaúcho, ganhou vida. A gente está aí já há mais de 8 anos já e com isso viajando no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também, porque muitos admiram a cultura gaúcha, se identificam, né, com a cultura gaúcha. E então eu acredito que o pastor gaúcho eles são 3 pilares. Um é o humor, né, o outro é a tradição, a cultura gaúcha e outra é a fé. Digo que eu sou um vivente assim que não dava sequência muito nas coisas. Por exemplo, música. Eu gosto de música, mas eu sou meio preguiçoso para aprender um violão e coisa e tal. Né? Futebol, quem não gostava de futebol? Mas eu para ir treinar, aí tinha preguiça de ir treinar. O meu pai, que veio do interior, que é natural de São Borja, o pai trabalhou sempre na noite. E a grande companhia do cidadão que trabalha à noite é o rádio. Do caminhoneiro, por exemplo, do motorista, é o rádio. Então o pai ele sempre ouvia rádio, muito rádio. E eu lembro de uma vez que eu fui trabalhar com ele, e ele fez eu ligar para uma emissora de rádio em Porto Alegre, que era a Farroupilha. Quem estava no ar era o Nelson Marconi. E eu falei com ele, eu tinha uns 10 anos, e isso nunca mais saiu da minha memória. Passado um tempo, né, o pai, depois da conversão dele, passou para a igreja, e essa igreja tinha uma emissora de rádio. E eu ia com ele, muito pequeno. E aí eu conheci aquele fantástico mundo. E eu não comecei falando, eu comecei fazendo a parte técnica, que é a mesa de som, botando a música e tal. Mas assistindo todos aqueles apresentadores, e aí me despertou, eu acho que é isso que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu comecei,
né, a me inteirar. Depois ganhei um programa, eu lembro que o primeiro programa que eu ganhei, que eu pedi, cheguei pro diretor da rádio, ele era um italiano assim, bem grosso, sabe? E eu disse, aqui, eu queria um programa. Mas o que é, Pia? Quando eu pedi a minha primeira oportunidade, mas sai daqui, Pia, olha aí, teu tamanho tinha uns 15 anos, né? Aí depois disse, não, vem cá, tu vai lá fazer. Aí um dia ele me deu um programa de 27 minutos, que era o tempo em média dos programas, né? Eu lembro que eu fui pra rádio, eu abri o programa, aqui tá começando o programa, toquei um monte de música e depois só voltei e encerrei o programa, não falei quase nada. Mas depois eu fui pegando gosto, acompanhando um pouco mais de rádio, mas foi ali, foi junto com meu pai que eu comecei a conhecer o outro lado do rádio e me encantar pelo rádio. E hoje eu tenho, né, minha profissão mesmo é radialista. E depois disso, com o Pastor Gaúcho, eu tenho um programa que já vai para 5 anos. E conquistou, né? Porque a gente no rádio, eu gosto muito disso, porque tu cria e tu mexe com a imaginação das pessoas. Porque eu estou falando lá que eu estou com um galo e as pessoas imaginam que eu estou com um galo lá dentro do estúdio, ou onde eu estou. Eu falo que eu estou a cavalo e as pessoas imaginam isso. As pessoas me ouvem e imaginam, é um gauchão de 3 metros de altura, assim, mexe muito com a imaginação. Então eu gosto muito disso, de lidar no rádio, de criar no rádio, de contar histórias no rádio. Eu conto muitas histórias, conto histórias da minha vida, da minha família, e as pessoas vão se identificando. Então o rádio para mim hoje é uma paixão e eu defendo o rádio, né? Por mais que a gente tenha tantas outras plataformas hoje, mas o que me encanta, que me dá prazer assim, de acordar cedo, de ir pro ar, saber que eu tô comunicando com várias pessoas, e a gente fala muito isso, né? Que é tu comunicando com muitas pessoas, mas como se fosse uma. Tu diz, você, Sim. Tu aí que é meu ouvinte, tu que está aí acompanhando a programação, a pessoa, ele está falando comigo. E ao mesmo tempo eu estou falando com muitas pessoas e tem aquelas que se identificam, que estão acordando, que estão dirigindo. Então eu gosto muito de fazer rádio, essa é a minha profissão, minha paixão. E que bom que eu estou conseguindo unir isso com o Pastor Gaúcho, né? Porque como o Pastor Gaúcho ele surgiu na rede social, depois eu comecei a fazer apresentações, hoje também ele está no rádio. Que legal. Tu falou uma hora ali que até eu ia interromper, mas não interrompi. Tu disse que o teu tio vendia gás, mas não entregava. Pensei, teu tio é malandro então. mas era tu que entregava, né? Na verdade era um senhor lá que era do bairro, assim, né? Que ele trabalhava bem na esquina de casa e ele tinha uma carroça, ele buscava no depósito. E naquela época era muito difícil, né? Hoje sim, tem o teu carro, vai lá e busca. Então ele buscava, ficava mais próximo das pessoas, aí, quero comprar um gás. Ia lá, daí eu acabava entregando. Então fica estranho, né? Mas e na rádio, assim, tu tem o teu programa, ele tem um pouco de humor? Tu utiliza dessa veia bastante? Muito não, porque o que acontece? O ouvinte vai me dando histórias. Eu conto uma história e o ouvinte conta do outro lado. Por exemplo, semana passada me contaram uma história, não sei se tu sabe, que existia o Papai Noel que dava varada nas crianças. Tu já ouviu essa história? Eu descobri pelo ouvinte, que eles disseram que tinham Papai Noel, e aí eu disse, não é possível, eu digo que imagina que criança arteira essa, né? Como diria minha avó, assim, que atentado é esse? A ponta do Papai Noel, em vez de trazer bala, bolo... Vai dar uma varada, né? Chocolate, vem e dá uma varada. E aí muitos disseram, é verdade. Não tinha isso, daí tinha uma que falou que era no interior do Paraná, disse, não, vinha o Papai Noel e ele te dava varado. E disse que tinha muitas crianças que tinham medo por causa disso. Talvez seja o fato de daqui a pouco dizer assim, tu te comporta, tu ganha presente, tu não te comporta, tu leva uma varada. Ele tinha que cumprir aquele trato. Então, muitas, e até fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram, e as pessoas, vocês já ouviram falar dessa história? Várias pessoas dizendo que ouviram falar. Então, daí eu comecei a brincar com isso. Tu imagina o Papai Noel chegando, vem aqui que eu te trouxe uma varada, né? É uma coisa engraçada. E as pessoas, eu não imagino essa cena. Então o ouvinte vai me dando essas histórias, eu trago de coisas do meu cotidiano, de coisas que eu passei, né? Esses dias eu trouxe a história que a minha patroa me mandou ir no mercado. E eu disse, maior castigo que se dá para um homem é mandar no mercado. Porque a gente não acha as coisas dentro da própria casa, quem dirá no mercado. E eu comecei a contar essa história, daqui a pouco me manda um ouvinte. É verdade, Pastor Gaúcho. Outro dia mandei meu marido buscar lentilha, ele me trouxe amendoim. Né? Sabe? Porque vai lá, porque o homem é muito desligado. Para te ver as histórias. Não, pedi para buscar tal coisa, me trouxe. Então é uma dificuldade, eu tenho essa dificuldade de chegar no mercado.
Eu percebo isso dentro de casa. Às vezes eu estou procurando uma coisa e minha mulher está aqui. Pô, estava na minha frente. Aí tu imagina no mercado que eu não conheço, que é um mundo desconhecido. Então eu vou contando essas histórias do cotidiano, o pessoal se identifica, né? Mas sabe que tu fez eu me lembrar de uma coisa que tu disse uma vez, eu nunca me esqueci. Outro dia eu fui na geladeira pegar um pote de sorvete e tinha feijão. Essa... Aí eu me dei mal. Não, tem isso. E tem aquela estratégia que é... A minha mãe fazia muito isso, né? Que pegava aquelas garrafas de refrigerante Guaraná e botava um chá de quebra-pedra, um chá não sei o quê. Aí tu vinha e que delícia, tomava aquele negócio. Eu não tenho nenhuma doença até hoje, né, tia? Mas que eu fui enganado muito. Tu abri, deve ter ido o gás, dar aquele golão ali, né? Ou na de Sprite sendo água, essas coisas. Mas lá em casa não é só feijão, assim, às vezes tem lentilha também. Tem lentilha. Mas não é aquela da virada do ano, porque às vezes ela fica Não é, mas tinha. Outro dia eu fui pegar ela pensando que era sorvete, cheguei a me babar assim, fui pegar a lentilha. Outro dia teve um que pegou e parecia que era sorvete e era banha de porco. Rapaz, parecia um sorvete de coco. Assim. Sorvete de, sei lá, de abacaxi. De flocos. Isso, de flocos, isso. E aí foi lá e disse... Tá louco. As mulheres têm essas paradas aí, né? Tem. E a gente tem essa dificuldade, né? Eu, no mercado, tem gente que tem habilidade. Eu confesso, muitos me disseram a verdade, e as mulheres disseram, meu marido também. Não adianta, manda uma lista ali. Eu vou levar, eu acho que é a estratégia dela, porque eu fico 3 horas no mercado procurando as coisas ali e ainda trago tudo errado. Né? Sabe que eu lembrei também que quando eu era criança, meu pai mandava dizer assim, ó, Guri, vai lá e comprar 2 pão e 2 leite, que a gente era bastante ali, né, então comia muito. Aí eu ia até uma metade e depois voltava. O que era mesmo para comprar, pai? Então eu me lembro que eu era assim. Sim, então nem julgo, né? Não trazer errado, né? A mãe tinha maneira e falava as coisas. Porque eu falo muito para a geração de hoje. Eu era tipo o aplicativo da minha mãe. Por exemplo, não tinha Uber. O que tinha? O táxi. Quem é que chamava o táxi? Era eu que tinha que descer e lá, tacar um táxi na faixa e trazer o táxi em casa. Por exemplo, comida, né? Hoje tem esses aplicativos de comida que tu pede. Quem que era? A mãe. O WhatsApp não tinha. Quem é que era o guri de recado? Era eu. A mãe me mandava às vezes quilômetros longe, assim, vá lá na fulana, leva esse papelzinho aqui, depois me traz, ela vai te mandar não sei o que. A mãe fazia. Eu era o WhatsApp da minha mãe, né? E falando dessas coisas aí, para quem vai no mercado, e às vezes acaba esquecendo, né? Eu, quando era piá, eu lembro que a mãe mandava, vai lá buscar uma couve. E aí eu vinha com couve-flor. Daí ela mandava, e a pior coisa é tu ter que voltar para trocar um troço, né? Aí tu volta para... É horrível. Ô, seu Joaquim, não era isso que a mãe queria, né? Sem contar que a mãe sempre usava uma frase, mas que guri, boca aberta. É complicado. Mas também, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, tu vai em muitos eventos em igrejas, né? E tu transforma os versículos no palavreado gauchesco, aí, né? Que é o gauchês. Eu queria saber o seguinte, tu já soube de algum relato, com certeza sim, de algum relato que alguém aceitou Jesus Cristo através desses teus versículos, dessa forma assim que tu faz, bem gaúcho, tu já tem algum relato ou não? Eu já ouvi algumas histórias, já me pediram até na tua cidade, Caxias do Sul, alguns foram fazer evangelismo, que legal. Fizeram alguns folhetos com os textos do pastor gaúcho. Já usaram em um livro de oração para o Rio Grande do Sul, 40 dias de oração e jejum pelo Rio Grande do Sul, alguns textos do pastor gaúcho. Mas eu lembro que teve um sargento, e eu tenho uma amizade muito grande com ele, é da cidade aqui de Teotônia, né, no Vale do Taquari, e quando ele entrou em contato comigo, ele disse, eu quero muito te trazer aqui na igreja, e eu quero te falar uma coisa, eu sou sargento da Brigada Militar, e eu falo muito de Jesus aqui para os meus colegas e sempre mando os teus textos e tenho abençoado muito a vida deles. Então, e outro dia teve uma jovem que disse que ela estava desviada, ela falou isso lá no Facebook e passou um versículo na timeline dela e naquele dia ela se decidiu voltar para Jesus. Às vezes a gente não entende, né? Como a própria Bíblia diz, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir até os sábios e entendidos. Às vezes a gente não entende que está sendo uma ferramenta. Tá, mas por que é? Talvez não te agrade, talvez o que a gente está fazendo não te agrade, mas tem um propósito para alcançar, às vezes, uma pessoa. E como diz um hino antigo, né? Tu sabe o valor que tem uma alma? E se um pecador se arrepende e diz que há festa no céu,
Então, de entender isso, se uma pessoa se salvar por aquilo que a gente está fazendo, já valeu todo o sacrifício, já valeu eu ter feito esse trabalho. Então, assim tem sido algumas pessoas, e de eu ir em alguns lugares, porque eu faço o humor, mas depois também compartilho uma palavra, né? E de muitas pessoas se identificarem com o meu testemunho, testemunho de transformação, de ver, eu estou decidido, ora por mim, ora pelo meu marido, porque ele está passando por situação tal. Então as pessoas realmente recebem, abrem o seu coração para a palavra ali que é ministrada. Então eu acredito que é muito Deus, né? Usando, a gente é só um canal aqui, um meio pelo qual Ele usa para falar. O rádio mesmo. Esses dias eu recebi uma mensagem e me disseram exatamente o seguinte: a minha tia, ela se entregou a Jesus numa igreja porque ela ouvia o pastor Gaúcho no domingo. Ela sentiu, porque tem um momento ali que além do humor eu também. Agora vamos a uma palavra, vamos a um momento de refletir o que Deus está falando. E disse que ela foi e desceu as águas, e ela dizia que foi por causa do programa do pastor Gaúcho. Que show! Que bom, é gratificante ouvir isso, né? Porque o teu trabalho, ele se torna melhor e a gente aprimora por causa disso ainda. Sim. Outra coisa que eu fiquei na dúvida aqui, que pode acontecer, creio que deve ter acontecido, pessoas que não entendem esse teu trabalho, ou seja, assim, interpretam que é como se fosse uma falta de respeito com a palavra de Deus. Existe isso? Muito. Existe, e eu entendo as pessoas. Sim. Porque nesse mundo que a gente vive tem muitos oportunistas. Quem me vê acha que eu sou um oportunista, quero ser, por exemplo, o guri de Uruguaiana, cristão, gospel, né? O cara só quer se aproveitar. Teve um que me falou uma vez, eu fui na igreja e depois da ministração ele disse: quando eu te ouvi no rádio, quando eu fiquei sabendo da tua pessoa, a primeira coisa que me veio à mente, ele quer ser um guri de Uruguaiana. E aí ele disse: mas hoje eu te ouvindo aqui, a tua ministração, aquilo, conhecendo, porque primeiro a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quem é isso. Às vezes a pessoa só vê uma coisa, algo, um vídeo curto, e ela acha e já tira toda, né? Ela já acha que conhece a pessoa, mas não, tu tem que saber que por trás aqui de um personagem existe uma história, existe uma caminhada, existe uma vida, existe um ministério, tudo isso que a gente precisa. Conheço? Agora eu conheço. E existe, né? Quando eu comecei a transcrever, as pessoas acharam um desrespeito, né? Será que ele está desrespeitando? Eu mesmo, por muitas vezes, tive dúvida. Mas aí vinham os depoimentos e testemunhos e pessoas: não para, olha o que tu está fazendo é diferente, tu está alcançando outras pessoas. E uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, ela começou a fazer um trabalho e eu comecei a entender. E ela disse que o que eu estava fazendo era algo cultural, porque eu estava usando uma linguagem popular e transformando a Bíblia numa linguagem que as pessoas entendessem melhor ainda. Então ali eu disse: uma professora na faculdade, na Universidade Federal de Santa Catarina, ela fez um trabalho sobre o pastor Gaúcho. E ela diz: é diferente de outros que fazem humor. Tu não está denegrindo o cristianismo. Pelo contrário, tu está fortalecendo ainda mais o cristianismo, porque tu está fazendo as pessoas se despertarem para o que a Bíblia diz, né? Eu não estou mudando a Bíblia, né? A Bíblia está dizendo aquilo? Está dizendo aquilo, só estou dizendo com as palavras de um gaúcho. Então, no começo até eu mesmo pensei: será que eu estou fazendo? E depois, hoje acontece, mando mensagem, mas eu simplesmente ignoro, né? E sigo aí com o propósito. Que legal isso aí, nossa, isso aí é muito legal, porque eu acho um trabalho maravilhoso. Eu também, as pessoas ainda não chegou a acontecer comigo, porque eu falo de Cristo sendo palhaço e desenho feito palhaço, mas e até dei aula para as crianças já na igreja, né? Já dei aula de dominical para as crianças, contei historinhas, desenhei, e o pessoal gosta muito. Teve uma criança que se assustou muito, mas ela gostou. E assim, outra pergunta que também fiquei... Não, até eu ia te falar um negócio, porque a gente tem que entender que o nosso trabalho, tem gente que eles são pregadores, mas muitas vezes entenda o seguinte, até um desafio para ti. Deus, ele nos chamou para levar o evangelho a toda a criatura. E muitas vezes a gente acha que precisa estar só dentro da igreja. Se eu não tiver espaço dentro da igreja, eu estou feliz, porque eu vou poder fazer um trabalho como a gente já fez em escola, asilo, albergue,
né, eventos fora, eventos de prefeitura, Sim. praça, evangelístico. Eu vou em hospital. E a gente lá da mesma forma está levando a palavra de Claro. Deus. Então a gente, o principal objetivo é levar a palavra de Deus. Com porque certeza. talvez de uma forma como tradicional, as pessoas nem param para assistir. Se o camarada parar e botar um púlpito e começar a pregar, talvez não vão ouvir, mas de uma forma bem humorada, através do desenho, talvez, peraí, ó, os caras estão falando de Jesus, falando de Deus. Então acho que esse é um meio, né? Com certeza. E agora então para nós finalizarmos. Mas já? Já, vamos mas finalizar. muita história, vamos fazer outro programa então. Vamos fazer 10 programas se precisar. Assim, ó, como é que a tua família assim, entende esse teu trabalho? Como é que ela enxerga assim, a tua esposa, a tua filha, os outros familiares também, né? Sim. Como é que eles enxergam esse teu trabalho assim? Sim, eles participam comigo, né? Principalmente minha esposa, minha filha mais nova, elas participam, às vezes vão e fazem a apresentação de dança junto. Vivem isso, a minha filha gosta muito disso, gosta quando a gente vai nas igrejas, ela já aprendeu desde pequena, porque como eu disse, eu estou há 8 anos e é a idade dela, né? Então, desde bebê, ela já ia comigo nas apresentações, né? Ela já sabe, já conhece o que eu falo, ela fica feliz e depois compartilha, pai, como foi bom aquela palavra que tu trouxe, gostei muito do que tu disse hoje. Ela compartilha isso comigo, né? Eu tenho uma foto que é muito marcante, que eu estava num evento e ela está bem na ponta, tiraram uma foto dela ali, né? Me assistindo. Eu digo, isso não tem preço, a minha filha está me acompanhando, ela gosta, ela vive isso é muito, muito importante. Então, sempre que possível, elas estão junto comigo, né? Em viagens, né? Vivem isso, porque queira ou não, acaba sendo missão também. Porque é tu desapegar, sair muitas vezes, e já teve vezes que eu fiquei semana fora de casa, de um final de semana, sair da nossa casa, do nosso conforto e estar num outro lugar e se dedicar às pessoas ali, orar, abençoar a casa, abençoar a igreja que a gente está. Então elas vivem muito com isso. O meu pai também é um grande admirador, né? Que o meu pai é pastor, hoje no ministério, ele também... eu digo, a minha filha e meu pai, eu acho que são os que mais falam do Pastor Gaúcho, porque a minha filha diz, eu sou filho do Pastor Gaúcho, fala na escola, fala em todo lugar. E o meu pai diz, eu sou pai do Pastor Gaúcho, então em todo lugar eles têm muito carinho assim também pelo ministério. E eu posso dizer hoje que sou amigo do Pastor Gaúcho. Meu amigo. Presta R$100. Então tá. Queria agradecer a presença do Pastor Gaúcho, né? E do Anderson por trás desse bigodão aí. Tá o Anderson aí, né? Então agradecer muito e que possa continuar levando a palavra de Deus através do personagem também, né? E através também da rádio, né? E através do Anderson também, que é uma ferramenta de Deus, né? E que nós dois possamos estar levando a palavra de Deus, né? O Palhaço Rabisco também leva alguma coisa também. Sim. E ajuda e fala e vai no hospital, brinca, desenha. E a propósito, eu fiz o desenho do Pastor Gaúcho aqui, ó. Espero que você possa gostar desse desenho aí, ó. Não, é agora? Não, é agora mesmo. Vamos agora mesmo. Aí vamos mostrar aí, ó. Olha aí, rapaz. Olha aí. Como é que ele diz? Buenas! Buenas! Que tal?